Adoro esse livro, adoro Como Eu Era Antes de Você. Eu acho que eu tenho as continuações. Se eu tiver, eu vou dar uma olhada, Nelson. Se eu tiver, eu posto. As continuações. Como Eu Era Antes de Você. Qual é a continuação? Tem dois, são três, né? São três, tem mais dois aí. Aí parece que tem Depois de Você e tem outro. São três livros, se eu não estou enganada. Deixa eu dar uma catucada nos meus achados e perdidos aqui, nos meus guardados, ver se eu encontro. Mas tem no Vision Vox, se eu não encontrar lá, eu tenho no Vision. Ah, eu sou apaixonada por esse livro. Eu fiquei com a raiva quando eu li esse livro, eu fiquei com a raiva. Ai, caraca, eu fiquei com a raiva quando ele pratica a eutanásia. Foi um dos livros que eu mais gostei, Como Eu Era Antes de Você, porque é muito uma leitura muito gostosa. Mas eu fiquei muito decepcionada quando eu jurei que ele não ia praticar a eutanásia como estava nos planos dele, cara. E ele não consegue, né? Ele não consegue superar tudo aquilo. Ele não se acha suficiente para ela. É linda a cena quando ele dá a meinha para ela, né? A parte que ele dá a meinha para ela de abelha. Mas eu fiquei arrasada quando ele praticou a eutanásia. E foi muito legal que ela ficou do lado dele o tempo todinho, né? Ela ficou do lado dele o tempo todinho, literalmente, né? Ela ficou deitada com ele na maca, na cama, não sei, né? Quando foi aplicada nele a injeção. Caramba, velho. Carla, nesse livro ele contraria a nossa expectativa já desde o começo, né? Quando duas personagens completamente diferentes, seres assim com vidas opostas, características completamente opostas, situação financeira, tudo não tinha absolutamente nada a ver um com o outro, em nada. Um sério, o outro completamente extrovertido pelas roupas que a Luísa usava e o jeito que ela era. Ele sério, quieto, embora tenha sido esportista no começo, antes do acidente com a moto, mas ele se tornou fechado, né, por causa da doença, por causa do problema, da deficiência, e é plenamente aceitável isso, porque eu acho que é uma coisa que todo mundo aqui que está, vamos falar da cegueira, que é o meu caso. A grande maioria que enxergou tinha uma vida de uma determinada movimentação. De repente você perde tudo por causa da visão, para tudo, até que vai aprender que existem formas de continuar vivendo, mas mesmo assim no íntimo ainda fica sempre aquela coisa de você, um sentimento de um pouquinho de derrota. É difícil falar que é plenamente 100% satisfeito, né, com a situação. E aí é que entra a luta, o ensinamento da vida, a resiliência e tudo mais que a gente tem que ter e aprende a tê-la quando está diante de uma situação dessa, né? Uma situação de invalidez, que é o caso do Will, enfim, né? Mas agora o caso da Meia foi muito interessante mesmo, porque nem o leitor imaginava que ele daria aquela meia para ela, né? Nem o leitor. Mas pode até se perguntar como que ele foi atrás dessa meia na situação que ele vivia, mas com o dinheiro que ele tinha não precisa ir atrás de nada, né? É cercado de pessoas que fazem isso para ele. Pessoas às quais que ele não via, porque ele se fechou no mundo dele, né? Não queria que ninguém entrasse. Só mesmo a Luísa, com o passar do tempo e com muita dificuldade e com muito sofrimento por parte dela também. Pois é, Nelson. Eu não me lembro, não me recordo como que ele consegue comprar a meia. Mas eu me lembro que a reação dela quando ganhou o presente, sabe? Foi muito bonito, muito legal. Para ela foi uma coisa tão simples, mas para ela foi uma grande coisa. Tinha significado, né? Aquela meia para ela. Por um momento, assim, por um momento a gente acha que
ela completou ele, né? Que ela conseguiu preencher aquela lacuna. Cara, eu como leitora, eu fiquei muito frustrada, sabe? Mas depois a gente acaba por entender, né? As pessoas têm direito também de... É um direito dele, né? Foi um direito dele, né? Sabe? Não que você tem direito de acabar com a sua própria vida, mas você tem direito de aceitar uma situação ou não, né? Acho que não sei se eu consegui me fazer entender, mas é mais ou menos isso. Depois foi que eu fui. Mas na hora, assim, cara, pra mim foi... Sabe? Eu esperava... Nossa, aquela cena do casamento foi muito bonita. O casamento da ex dele, né? Da que deu a pancada nele, né? Terminou com ele assim que ele ficou paraplégico, deu um pé nele. É muito linda aquela cena onde eles dançam, né? Ela senta no colo dele e eles não chegam a ter relação íntima, né? Parece que me recorda, Nelson, se tu se lembra aí, mas parece que chega a um ponto deles quase terem relação íntima, né? Mas eles não chegam a ter relação íntima. É tudo muita emoção mesmo, né? Tudo muita emoção. Enviar. E uma coisa que é muito bonito de ver também, Nelson, é o crescimento dela, né? Como ele ajuda ela a correr atrás dos sonhos, né? Como ela cresce, como ela vira mulher, né? Durante o livro, assim, é muito durante os livros, né? Ela amadurece, ela cria coragem para correr atrás do que ela sonha, sabe? Ele se foi, mas ele deixou a marca dele nela, né? Ele deixou a força que ele não teve, né? Para se manter, para se manter dentro daquela vida limitada que ele estava, mas ele deixou para ela uma força para ela correr atrás do que ela queria, né? Tanto que ela vai atrás, acho que é no segundo livro ali, né? Ela se muda para onde ela tinha vontade, eu não lembro qual era a cidade, ela tinha que, né? E lá ela vai trabalhar, ela vai correr atrás dos sonhos dela, depois ela tem uma chance, ela monta o brechó dela, né? Ela conhece uma senhorinha, eu acho que é no segundo livro, se eu não estou enganada, ela conhece uma senhorinha e ela acaba ajudando essa senhorinha. E eu sei que essa senhorinha, ela tinha muitos guardados, né? De roupas, assim, bem no estilo que a menina gostava, né? E essa senhorinha deixa tudo pra ela, deixa esses guardados pra ela. Se vai, né, falece e deixa esses guardados pra ela. E com esses guardados ela monta o brechó, né? Se eu não tô enganada, ela monta o brechó dela. Opa aí, mocinha. Para por aí, que eu não li o 2 e 3, não. Só li esse outro que eu passei aí. Já faz aí bem um ano e pouco já. Eu não li os outros, mesmo porque eu não tive acesso aos outros, mas eu vou procurar. Então, é que a relação deles ficou subentendido, né? Porque não era o foco da leitura, né? Eu acho que nem é também, não cabia muito ali no livro, mas eles chegaram a dormir na mesma cama, né? Eles tiveram ali uma coisa que fica na dúvida, se sim ou se não, porque eles estavam muito próximos uns do outro, né? Então, essa parte eu acho que não interessava muito para o autor deixar explícito o sim ou não, né? Então fica ali, para quem achar que sim serve, quem achar que não também serve. Agora o legado que ele deixou para ela realmente foi bastante grande, né? E financeiramente também ele ajudou bem ela, e tornou realmente ela mais adulta, mas mesmo porque ela não estava acostumada com a vida, né? Estava acostumada com aquele namorado que ela tinha ali, que mais pensava nele do que só pensava nele, só no esporte dele, só no egoísta, egocêntrico, e conhecia um sujeito completamente diferente, né?
Então, foi aí que começou a fazer a mudança, ela começou a ver a diferença de um de outro, porque a gente precisa de parâmetros na vida, não é? A gente não tem como não ter um comparativo para tudo. Para você conhecer o que é bom, você tem que conhecer também o que é ruim. Para você ter certeza que uma coisa é bonita, você tem que conhecer o que é feio. E assim por diante, foi o que aconteceu na vida dela. A família dela também não tinha lá muita coisa para passar para ela, porque era uma família simples, precisando daquele dinheiro que ela mesma recebia. A irmã era tudo complicado a vida dela também, que então ela não tinha estrutura para poder ser gente grande como ela se tornou depois, né? Mas uma coisa não pode negar. A Luísa era muito corajosa, corajosa até o último. Só precisava de um empurrãozinho só, que ele foi o que o Will fez com ela. Quanto à eutanásia, a gente tem que considerar que nós aqui temos um pensamento a respeito disso. E lá onde ele estava, é normal. Quem quer, né? Quem quer tem lugar especializado só para isso, que foi o caso dele, né? Então ele já estava convicto de que era isso que ele queria. E era bem dentro da personalidade mesmo dele tomar uma decisão e ir com ela até o fim. Afinal de contas, tome dizer, ele era um competidor, era um cara que acostumado a lutar e deixar fazer as vontades dele acontecer. Filho único e tal, né? Então são tudo coisas que fazem a gente os nossos pensamentos diferentes por isso. Nós aqui pensamos de um jeito e lá onde ele estava o pensamento é outro. E realmente eu não tenho a razão dele não. Não posso, eu sei que não pode e que contraria tudo que eu penso. Mas estando no lugar dele, eu acho que é a melhor coisa que ele poderia fazer. Como é que ele poderia continuar a vida com uma menina cheia de saúde, jovem, bonita, inteligente, ficar com um tetraplégico dentro de casa? Como é que ele ia poder viver com ela? Então fica complicado mesmo. Ele ia se sentir inútil o resto da vida. Justamente o que ele não queria. E que fazia com que ele fosse da forma que era. Pronto, Nelson. Não irei comentar sobre os outros livros. Não vou deixar ele. Deixa quieto. O namorado dela era meia boca, né? Era meia boca, né? A família dela realmente era aquela coisa, né? Não era aquela estrutura. Aquele dinheirinho do café onde ela trabalhava, né? Ajudava e tudo mais. Tinha a questão da irmã dela também, que era muito solteira. E a irmã dela aparece no final ali com a namorada, né? É bem interessante essa parte também. E realmente, ela com aquele namorado meia boca e ele um homem, né, rapaz? Apesar de fisicamente ele não se sentir completo, né? Eu não vou usar a palavra ele não estava completo, né? Porque o que é completo, né? O que é completo? Porque tem gente que é completo e não é, né? Não sabe utilizar o que ele tem, né? Não sabe utilizar as pernas que tem, os braços que tem saudável, né? A mente que tá saudável, né? O que é ser completo? Eu me pergunto isso. Então, mas ele não se sentia completo, né? Mas era um homem, né? E aquele namorado dela realmente era um bunda mole meia boca. Mas é isso aí, é um baita de um livro. Eu super recomendo todos, esse e os outros dois. É um livro que eu não reli ainda, mas quem sabe não pode ser uma das minhas próximas releituras, porque eu venho relendo bastante coisa durante esse ano. Esse ano eu entrei achando que eu ia ler muito. Eu li bastante, mas eu achei que eu ia ler muito mais. Eu reli muita coisa e o Como Eu Era Antes de Você, quem sabe daqui pro finalzinho do ano aí que tá faltando, eu não releio também. Então, gente, como eu era antes de você, li o livro, assisti o filme, ou será que eu assisti o livro e li o filme? O filme é muito legal. Eu assisti com e sem audiodescrição. Muito bacana.
E é isso, né? Um filme que discute aí muitas coisas, né? Muitas coisas, muitos aspectos interessantes, não só no que se refere, né, à questão da pessoa adquirir uma deficiência em razão de um acidente, né? Mas vamos pensar também no seguinte aspecto, né? Como ele era antes do acidente e como ele se tornou após o acidente e como ele se tornou depois dela, né? Depois que ele conheceu a cuidadora, né? Enfim, e tem a questão também da eutanásia, né? Que ainda é proibida em vários países, aliás, pouquíssimos países, né, garantem, né, esse direito legal, né? Em alguns países a legislação permite. Aqui no Brasil, o único estado que permite a eutanásia é São Paulo, por causa do Mário Covas. Ele pediu, né? Ele pediu para a família, né, interceder junto aos médicos. Ele pediu para os médicos desligarem os aparelhos, né? E aí virou lei, é Lei Mário Covas, é o único estado. E mesmo assim tem toda uma legislação, não é uma coisa simples, né? Não é. A eutanásia, eu já estudei sobre isso, né? E não é uma coisa simples. Então, em alguns países da Europa, como a Holanda, a Suíça, a Suécia, garantem a eutanásia, mas dentro de muitos e muitos critérios, né? Enfim, é isso. E tem também, né, vários outros aspectos, né, que vocês já abordaram aí largamente e lindamente. É isso. Oi, Carlota, tudo bem? Olha aí, o aprendizado com o livro continua. Eu não sabia que em São Paulo existe essa lei, com todos os entraves aí, mas a lei existe, por causa do Mário Covas. Sinceramente, eu não sabia disso, não. Mas é assim mesmo. Aquela situação que o Will vivia lá, pode ser numa escala maior ou escala menor, mas de uma certa forma, grande parte, eu estou dizendo uma grande porcentagem das pessoas que adquirem uma deficiência que acaba atrapalhando no dia a dia, atrapalha o andamento da família, enfim, não vou entrar nesses detalhes não. Dá um balanço mesmo. Eu conheço pessoas aí com deficiência visual, que é onde eu estou envolvido. Quantas, a porcentagem enorme deles que ficou sem família, ficou sem nada. Outros que estão na família, mas estão ali no cantinho, como quando a gente vai numa festa que colocam a gente ali no canto e quer que fique. Eu me enquadro nisso. Querem me colocar, mas eu sou teimoso, né? Eu sou teimoso, acabo não ficando. Mas a diferença de muita gente aí, muita gente acha que eu estou errado, não tem que ser assim. Claro que tudo com consciência, né? Como eu faço, tudo com consciência, nunca criei nenhum problema, acidente, nada. Mas se for pela vontade das pessoas, eles querem nos colocar num cantinho, traz um pratinho, põe ali do seu lado, traz um copo de refrigerante, põe do seu lado. Se você quiser tomar uma cervejinha, não pode, será que ele pode tomar? Quando a gente vai nos lugares, pergunta qual é o nome dele, qual é o número do telefone dele, qual é o número do CPF dele. Ah, gente, é assim, como é que uma pessoa que tem deficiência mais grave, igual a do Will, vai ser contente? Não tem como, não tem como. A não ser que tenha uma cabeça assim. Aliás, eu conheci, né? Eu não conheço mais. Isso já faz alguns anos. Eu fui num lugar, numa festa, numa reunião de amigos, e tinha lá um sujeito numa cadeira de rodas.
um acidente de trabalho lá, ele ficou nessa situação. E a mulher dele, por várias vezes, aliás, vamos mudar o jeito de falar. Ela não pode deixar o instrumento cortante, nada disso perto dele, porque ele tenta contra si próprio, se deixar. Porque ele não se conforma com essa situação. E realmente é difícil. Não é fácil. E esse livro dá para abrir um leque enorme. Eu estive pesquisando aqui. O livro é Como Eu Era Antes de Você. O segundo é Após Você. E o terceiro é Ainda Estou Aqui. Esse Ainda Estou Aqui, eu não sei, eu Após Você se tem filme, mas Ainda Estou Aqui tem filme. O segundo deve ter também.